Você não vai acreditar no milagre que este fazendeiro viveu quando sua querida égua deu à luz. Com o parto se intensificando, o fazendeiro observava com ansiedade, esperando que tudo corresse bem. Mas o que aconteceu a seguir foi tão incrível que ele quase desmaiou. Trovões ressoavam ao longe, enquanto o relincho assustado da égua rompia o silêncio da madrugada. Joe, o fazendeiro, acordou com o coração acelerado, sentindo que algo estava errado no estábulo. Levantou-se rapidamente, mal percebendo o vento e a chuva ao abrir a porta. Ignorando a tempestade, Joe fixou os olhos em sua égua prenha, Daisy. O pânico o invadiu ao perceber que ela estava em trabalho de parto e algo não estava certo. Os gritos de angústia da égua eram aterrorizantes. Joe correu para o estábulo. Ao chegar, viu Daisy andando de um lado para o outro, respirando com dificuldade. O coração de Joe disparou. Ele já tinha presenciado muitos partos, mas algo parecia diferente dessa vez. Os olhos de Daisy estavam arregalados de medo e dor, e ela estava frenética. Joe sabia que precisava agir rapidamente. Correndo de volta para a casa da fazenda, pegou o telefone com as mãos trêmulas e ligou para uma doutora Sarah. O telefone tocou várias vezes antes que a voz sonolenta da doutora Sarah atendesse. "Alô, aqui é a doutora Sarah", murmurou ela, ainda meio adormecida. "Você precisa vir imediatamente. Minha égua Daisy está em trabalho de parto e algo está errado", disse Joe rapidamente, suas palavras saindo num turbilhão de pânico. A doutora Sarah respondeu: "Estou a caminho, Joe. Tente mantê-la calma até eu chegar." Joe agradeceu e desligou. Rezou para que Sarah chegasse a tempo e para que Daisy ficasse bem. Quando se virou para correr de volta ao estábulo, ouviu uma comoção vinda do campo próximo. Seu coração acelerou ao perceber que um de seus garanhões premiados, Jazz, havia quebrado a cerca e estava galopando descontroladamente pelo campo. Sem hesitar, Joe correu para o campo, rezando para conseguir capturar Jazz antes que o garanhão se machucasse ou algo pior acontecesse. Ao se aproximar, pôde ver os olhos de Jazz arregalados de medo. Então, em um canto do campo, Joe avistou uma figura agachada perto da cerca quebrada. Um intruso. O coração de Joe disparou ao perceber que esse estranho devia ter assustado Jazz, talvez com a intenção de roubar o valioso garanhão, e começou a correr em direção a uma linha de árvores próxima. "Pare! Você está invadindo minha propriedade!" gritou Joe, iniciando a perseguição. Ele correu rapidamente, mas a floresta oferecia muitas oportunidades para se esconder, e o invasor logo desapareceu nas sombras, deixando Joe ofegante e desorientado entre as árvores e a vegetação densa. Percebendo que havia perdido o rastro do intruso, Joe voltou sua atenção para garantir a segurança de Jazz. Antes que o assustado garanhão pudesse se ferir ou fugir da propriedade, ele correu de volta ao pasto, com o coração ainda acelerado pela perseguição. "Calma, garoto, calma!" chamou Joe, tentando manter a voz firme apesar do pânico crescente. Jazz era um animal magnífico, mas também muito forte, e poderia facilmente dominar Joe se estivesse assustado. Pensando rapidamente, Joe pegou um balde de grãos do celeiro próximo, sacudindo-o de forma atraente. O som e o cheiro familiares chamaram a atenção de Jazz, e o garanhão começou a se acalmar, suas narinas dilatando ao sentir o cheiro dos grãos. "Isso mesmo, garoto", disse Joe, segurando o balde e se aproximando lentamente. "Venha até mim agora." Jazz hesitou. Seus olhos ainda demonstravam medo, mas a tentação dos grãos era irresistível. Lentamente, Jazz se aproximou a Joe e abaixou a cabeça para comer. Enquanto o cavalo se alimentava, Joe colocou cuidadosamente uma corda guia ao redor do pescoço do garanhão, prendendo-o com segurança. Um alívio tomou conta de Joe, enquanto ele acariciava o focinho de Jazz. Com Jazz de volta ao estábulo, Joe finalmente pôde se concentrar em Daisy. Correu até o estábulo, seu coração batendo forte, rezando para que não fosse tarde demais. Ao chegar, percebeu que o trabalho de parto de Daisy havia se intensificado. Joe caminhava nervosamente do lado de fora do estábulo, enquanto ouvia os relinchos dolorosos da égua. Odiava ver sua querida companheira sofrendo. Quando pensou que não poderia suportar mais, Daisy soltou um grito forte. Ele correu até ela, preparando-se para o pior, mas o que viu em seguida o deixou completamente sem palavras. Não um, mas 2 potrinhos minúsculos estavam deitados ao lado de sua mãe exausta.
A cena parecia quase surreal para Joe. Ele esfregou os olhos, incapaz de acreditar no que via. Gêmeos em cavalos são tão raros que a probabilidade é de apenas 1 em 10.000. Como se a surpresa dos potros gêmeos não fosse suficiente, Joe logo percebeu que um dos recém-nascidos estava tendo dificuldades para respirar. Seu pequeno peito se movia de forma irregular. A doutora Sarah já estava no estábulo. Ela chegou rapidamente com sua maleta médica ao notar a expressão preocupada de Joe e o potrinho lutando para respirar. Precisamos levar este potrinho para a minha clínica imediatamente. Em questão de minutos, colocaram o frágil animal no carro e seguiram para a clínica veterinária da doutora Sarah. Ao chegarem, ela assumiu imediatamente o controle da situação. Coloquem-no na sala de tratamento. Ela ajustou as luzes para criar um ambiente tranquilo, enquanto Joe colocava delicadamente o potrinho sobre a mesa de exame. A respiração do filhote era lenta e difícil, seu peito subindo e descendo com esforço. A doutora Sarah escutava os pulmões do potrinho e monitorava seus sinais vitais enquanto realizava os procedimentos para limpar suas vias respiratórias. Para Joe, cada minuto parecia uma eternidade. Ele andava de um lado para o outro, sentindo um profundo alívio quando a doutora Sarah ergueu a cabeça com um sorriso reconfortante. Tudo vai ficar bem, disse ela. Este pequeno é um verdadeiro lutador. Depois de estabilizar a respiração do potrinho com oxigênio e medicação, a doutora Sarah o levantou cuidadosamente. Vamos levar esse pequeno milagre de volta ao estábulo para que ele possa ficar com sua mãe e seu irmão gêmeo. Durante o curto trajeto de volta à fazenda, a doutora Sarah monitorou atentamente o potrinho, mantendo uma expressão de alívio. Ao se aproximarem do estábulo, Joe refletiu sobre aquela manhã tumultuada. O difícil parto de Daisy, a surpresa dos potros gêmeos, a luta de um deles para sobreviver e o caos causado por Jess escapando do cercado. Joe ficou impressionado com a rapidez com que as situações podem sair do controle em uma fazenda e a importância de manter a calma e agir rapidamente em emergências. Ao chegarem, colocaram o pequeno potrinho ao lado de sua família. Daisy o recebeu com toques suaves e relinchos tranquilos. O outro gêmeo se aproximou, curioso com seu novo irmão. Enquanto aquela pequena família se aconchegava, uma nova onda de emoção invadiu Joe. Ele havia presenciado um nascimento verdadeiramente raro. Outros gêmeos contra todas as probabilidades. Você já viveu um momento tão extraordinário que o deixou maravilhado? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias. Até o próximo vídeo!